Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 65ª Sessão Ordinária em 28 de agosto de 2014. Presidência dos senhores vereadores, Dr. Eduardo Moura e Edson Zanata, ambos a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, João Cabral, Eliomar Coelho, Márcio Garcia, Raymond, Tereza Berger, Dr. Manaia, Jefferson Moura, Marcelo Arar e Jorge Braz, 14, assume a presidência o senhor vereador Dr. Eduardo Moura e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Edson Zanata, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h07. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalhos, senhores vereadores presentes na casa, nesta sonolenta casa, hoje aqui até o momento de iniciar a sessão, a casa estava numa penumbra, a sensação é que o clima da casa estava bem colocado, clima sonolento, como essa casa lamentavelmente tem ficado. Eu queria utilizar, senhor presidente, esses momentos, num período em que eu não tenho nem falado muito, porque o período eleitoral as pessoas estão, já quando estão aqui o tempo inteiro, com seus corpos presentes, as suas mentes não ficam muito ligadas ao que está sendo discutido aqui. Imagina esse período onde está todo mundo aí, a maior parte, com a cabeça no ar, aqueles que são candidatos, que não são candidatos, mas têm amigos candidatos. Mas a vida corre, a vida não para, né, presidente? A vida vai andando. E nós temos visto, a cada dia, senhores vereadores, a cada dia que passa, essa casa tem se apequenado mais. Nas últimas semanas, nós temos visto coisas deprimentes em relação a essa casa legislativa. Uma das razões dessa atitude dessa casa dispersiva, não querendo assumir a responsabilidade sobre o que está acontecendo, nada disso parece. O discurso dessa casa está parecendo o discurso ontem do pré-candidato à presidência da República pelo PV, que ao ser perguntado sobre um assunto, ele disse: eu não tenho nada a ver com isso. Essa casa parece também não quer ter nada a ver com nada. Durante todo o ano, em vários momentos, essa casa foi chamada a se pronunciar sobre diversos assuntos. Vimos aqui o assunto do aumento dos transportes, vimos aqui a situação em relação a o que aconteceu. A maior parte dos vereadores, evidentemente, seguindo as determinações do governo, a maior parte dos vereadores resolve não querer CPI dos ônibus. Cada vez que vai se discutir aqui os problemas da casa, os problemas relativos à casa, esta casa tem se acovardado, esta casa tem saído do ar na sensação de que não é nada tem a ver com ela. É lamentável que em todos os momentos nós tenhamos visto isso aqui. Esta casa continua não querendo discutir os assuntos, e os assuntos vão chegando. Querendo ou não querendo a casa, os assuntos vão chegando. Cada vez mais essa casa é posta em xeque.
cada vez mais esta casa vai se apequenando em relação à opinião pública. E é evidente que isso tudo tem um preço. Eu estou lembrando isso porque queria tocar num assunto, relembrar, porque aqui também é muito comum se esquecer das coisas. Os nossos companheiros vereadores esquecem das coisas. No jornal O Globo de ontem, publica uma matéria muito interessante a respeito da área da saúde, inclusive com denúncias gravíssimas que foram colocadas pelo vereador Carlos Eduardo da Comissão de Saúde aqui da Câmara. A matéria fala sobre uma determinação do Ministério Público. O Ministério Público, diz a matéria, exige a convocação dos profissionais na área da saúde. E a matéria fala, evidentemente, de uma decisão que ela está aguardando, que ainda não foi proferida pela Justiça, de uma liminar para obrigar a Secretaria Municipal de Saúde a chamar os contratados. Este assunto versou durante todo o ano aqui nesse microfone. Durante todo o ano nesse microfone, várias pessoas falaram sobre esse problema. Nas audiências públicas acontecidas aqui na casa, feitas pela Comissão de Orçamento, pela Comissão de Saúde, vimos a mesma coisa. As pessoas aqui dizendo sobre a crise que enfrenta o Rio de Janeiro em relação à política de recursos humanos na área da saúde. Pois bem, o Ministério Público, que tem recebido essas queixas de vários de nós, resolveu ter finalmente uma intervenção mais forte em relação a isso. E tudo aquilo que o Ministério Público fala, está aqui no documento da 8ª Vara de Fazenda Pública, é uma ação civil pública pedida pelo Ministério Público em relação a esse fato que tem sido comentado aqui constantemente. Na última, agora, há poucos dias atrás, isso foi comentado numa audiência que teve presente aqui o novo secretário de Saúde, foi dito exatamente aqui isso. Nunca tivemos uma política de recursos humanos tão ruim quanto essa. O que o Ministério Público faz é simplesmente elencar tudo aquilo de irregular que aconteceu nos últimos meses, nos últimos anos, aqui na Prefeitura do Rio em relação a recursos humanos. Todas as denúncias feitas aqui em relação à Fiotec, as denúncias de que faltam profissionais, todos nós sabemos disso, e que constantemente os governos, os secretários do governo municipal vêm aqui para dizer que não é verdade. Até na matéria de ontem, o secretário desmente esse assunto. O fato é que nós atravessamos, na área da saúde, a maior crise de recursos humanos já acontecida. E o que eu queria trazer para essa casa aqui é uma lembrança para os nossos queridos vereadores. Essa crise, ela não começou agora em 2014. Ela começou lá em 2010, 2011, 2012. Nesse microfone, eu tenho vindo quase que diariamente fazer estas denúncias. Tenho centenas de documentos enviados para o Ministério Público. E aí, num determinado momento, achei que essa casa estava madura o suficiente para seguir as suas responsabilidades. E o que fiz nesse período? Já com essas denúncias todas lá atrás. Nós pedimos em duas oportunidades, mas inicialmente, em 2 de março de 2010, apresentamos um requerimento a essa casa, à mesa diretora, pedindo que a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar denúncias formalizadas pelos jornais O Globo Dia e o Extra acerca da falta de profissionais na rede pública de saúde do Rio de Janeiro. Pois bem, não havia dúvida em 2010. O Ministério Público está entrando agora com a quarto pedido de investigação sobre isso. Desde 2010 que isso já acontecia e que pedimos aqui na casa. E para comentar essa maneira como esta casa vem encarando, não é só na saúde, é na mobilidade urbana, é na educação, parece que os vereadores têm a absoluta certeza que não é com eles isso. Pois bem, fizemos esse pedido de CPI, colhemos as 17 assinaturas necessárias, era um fato tão importante, está aqui hoje o Ministério Público solicitando uma liminar
para obrigar a prefeitura a chamar concursados e trazer de volta, mandar embora todos aqueles contratados de maneira absolutamente errada. Críticas feitas aqui ao então secretário Hans Domann sobre isso, que ele trazia e não respondia, com a sua posição de não responder às perguntas feitas nas audiências. Nós aqui cansamos de apresentar requerimento de informações, e esse pedido de CPI, que era o momento para essa casa, poder trabalhar, o que aconteceu? Depois de obtermos as 17 assinaturas, a comissão está pronta para ser implantada, instaurada. Alguns vereadores da casa retiraram as suas assinaturas sob o argumento, vejam só a responsabilidade que os seus vereadores têm hoje, raciocinem hoje o que significou essa atitude dos senhores há exatamente 4 anos atrás, dizendo que a situação de recursos humanos tinha melhorado muito no Rio de Janeiro e que não seria necessário mais uma CPI. Vejam a responsabilidade. Nós estamos aqui, ano após ano, tendo uma responsabilidade a assumir. Este fato, divulgado ontem pelo jornal O Globo, e a atitude tomada pelo Ministério Público, pela Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva de Defesa da Saúde, obrigando o governo municipal a contratar os concursados e dando uma clara colocação do erro da contratação de terceirizados, OS, Fiotex, fundações, etc., está claro que a Justiça determina agora aquilo que nós estamos pedindo há pelo menos 4 anos. É preciso que nós, vereadores dessa casa, entendamos as nossas atitudes. A mesma atitude que tomamos em deixar morrer a CPI da mobilidade urbana, a CPI dos ônibus. A mesma de não assinar CPIs pedidas por vários vereadores na casa. Parece que os vereadores não entenderam a sua responsabilidade. Nós, no momento, o município do Rio de Janeiro está um pouquinho colocado de lado, em virtude da discussão central, que é das eleições. Mas os problemas não melhoraram, os problemas se acumulam. Na saúde, a crise é absolutamente insustentável, insuportável. Na mobilidade urbana, hoje, nós vimos as pessoas indo à rua, fechando o BRT. Na educação, a mudança de secretária traz cada vez mais a avaliação de que o governo está andando, sim, para trás. E esta é a prefeitura que se prepara para os Jogos Olímpicos de 2016. Eu queria relembrar, queria apenas utilizar esse momento, para que os nossos colegas vereadores refletissem um pouquinho no que têm feito aqui, nas atitudes que têm tomado aqui, na cega luta em defesa do governo. Vejam o que está acontecendo com o governo federal. Daqui a pouco o governo federal dá uma banana para vocês, vereadores que o apoiam, porque muda de opinião, e vocês ficam mal com seus eleitores. Lembrem bem o que aconteceu em relação à CPI dos recursos humanos da saúde. Os senhores disseram que a situação estava resolvida. 4 anos depois, está aqui o resultado da resolução que os senhores deram à política de recursos humanos do Rio de Janeiro. A mesma coisa em relação à mobilidade urbana, a mesma coisa em relação a tudo aquilo que se pede aqui, que os vereadores acham que não deve ser avaliado. Até as coisas dentro da casa. Lembrem, senhores, esta casa, daqui a pouco, não consegue nem mais abrir as portas. Tamanha a vergonha do trabalho que nós estamos fazendo aqui dentro, se é que podemos chamar trabalho algumas coisas que acontecem aqui dentro. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, imprensa, senhores técnicos, funcionários da casa, senhores e senhoras que nos assistem através da TV Câmara, cumprimento a todos e gostaria de iniciar minha fala dizendo que a minha opinião é diversa em relação ao que afirmou agora o nosso querido deputado, vereador que me antecedeu, ex-deputado Paulo Pinheiro. Eu acho que
aquelas coisas que, porventura, não tem a concordância do ilustre vereador, sem entrar no mérito, não significa que a casa fique apequenada. Eu acho que o que apequena a casa é nós ficarmos um período tão longo sem ter projetos discutidos. Eu não estou dizendo projetos aprovados, projetos discutidos aqui. Já tem quase um mês, eu creio. O último projeto que foi votado aqui e aprovado, acho que foi de Vossa Excelência, da Sua Excelência, o presidente dessa sessão. De lá para cá nós não tivemos nada. Isso apequena a casa. Eu acho que o que apequena a casa é o fato de não termos vereadores aqui às 14 horas. Os vereadores não estarem aqui às 16 horas. Nós não termos uma leitura daquilo que é tão importante, e eu tenho certeza que as pessoas têm críticas em relação a isso. As questões ideológicas têm de todas as matizes. Eu acho que se você pensa de um jeito e o vereador fulano pensa de outro, isso não apequena a casa. Se alguém é de esquerda e o outro é de direita e o terceiro é de centro, isso não apequena a casa. Eu acho que seria muito ruim se a casa pensasse totalmente igual. Isso seria ruim. Mas não é assim que as coisas correm aqui. Nós temos um espaço livre aqui. Nós podemos usar a tribuna às 14 horas até às 15h40. 15h40 tem 20 minutos para quem se inscreve e pode usar a tribuna e dizer o que pensa. Tem liberdade, não sai preso daqui por causa disso, porque opina diferente. Nem isso, nem processado. Ah, tá certo? Então, mas, de qualquer maneira, nós temos o direito de usar a tribuna. Eu acho isso importante. Agora, ter pontos de vista diferentes uns dos outros, eu acho até saudável. Eu acho que se fosse uma unanimidade, como já é dito, em prosa e verso, isso seria burrice, se tivesse uma unanimidade. Seja para que lado fosse, seja para que lado fosse. Então, eu queria iniciar, obviamente que eu não iria falar sobre isso, mas eu queria iniciar abordando esse discurso do nosso vereador Paulo Pinheiro. Queria registrar também hoje que ontem nós comemoramos o Dia do Professor de Educação Física. Eu acho que nunca houve um período em que fosse tão valorizado essa profissão, e com razão. Eu acho que saúde está diretamente ligado às atividades físicas, que têm que ser orientadas por alguém que tenha condições acadêmicas para fazê-lo. Eu acho que isso é importante. E eu quero parabenizar a todos os professores de educação física. No dia 31, no dia anterior, nós comemoramos o Dia do Nutricionista, que também, se nós fizermos a mesma relação, nós vamos ver o quanto saúde depende do nutricionista, depende do professor de educação física. E no dia 27 de agosto, o Dia Nacional do Psicólogo, que é algo importante, uma profissão importante e que também merece o nosso aplauso. Então, eu parabenizo a todos os psicólogos, nutricionistas e professores de educação física que ficaram ali pertinho nas comemorações, e eu creio que isso não é por acaso, né? Eu acho que há uma razão de termos eles tão juntos, porque todos são muito importantes para todos nós. Eu queria, finalmente,
falar sobre um assunto que está me preocupando sobremaneira, que hoje eu estava no consultório pela manhã e a ex-presidente da Associação dos Moradores do Parque Acari me procurou, dizendo que tem um carro de som em Acari, divulgando que há um vereador ou uma vereadora que na quinta-feira, junto com um candidato a deputado estadual e um deputado federal, estarão lá para anunciar um bairro maravilha, em Acari. Em Acari, no mesmo local onde eu me formei há 40 anos, há mais de 35 anos eu realizo o meu trabalho e nunca os vi ali. Agora, de forma casuísta, nós estamos à beira da eleição, estão anunciando que essas 3 pessoas, um vereador ou vereadora, eu não soube dizer, um deputado federal, candidato a deputado federal e um candidato a deputado estadual, estarão lá para anunciar um bairro maravilha, com a presença do prefeito. Eu torço para que isso não ocorra. Torço por todas as razões do mundo. Primeiro, porque eu já havia feito o pedido, nós temos tanta dificuldade, né, vereador Edson Zanata? Então, como nós pedimos, como nós somos fiéis ao Executivo naquilo que ele apresenta na casa, que merece o nosso voto. Não votamos nada que não concordássemos aqui, junto do prefeito. Nada, mas tudo que merece, que vai beneficiar a coletividade, nós estamos juntos do Executivo, estamos juntos do prefeito. Para, de repente, num estalar de dedos, faltando 32 dias para a eleição, o prefeito está no local que eu trabalho há 35 anos e que eu pedi, o bairro Maravilha, e o prefeito vai estar lá, ou vai permitir que se anuncie como sendo desses parlamentares o bairro Maravilha de Acari? Eu não acredito, senhor presidente, que isso vai ocorrer. Eu nem acredito que eles vão, porque o prefeito vai desautorizar deles irem lá dizendo que aquilo é solicitação daquele vereador ou vereadora, daquele deputado, candidato a deputado estadual e do candidato a deputado federal, que inclusive por acaso tem uma ligação muito grande com ele, o que dificulta mais ainda para ele, o que vai dificultar mais ainda para ele, prefeito, porque a ligação é muito estreita, e aí vão falar, ué, mas agora vai ficar muito complicado para o prefeito se ele autorizar isso. Tenho certeza que na quinta-feira, às 8h30, o carro de som vai passar dizendo que eles não puderam ir. Porque eu nunca adotaria nenhuma atitude de retaliação em relação ao Executivo se isso ocorresse. Nunca, desde que o que ele enviasse, o seu trabalho fosse um trabalho que continuasse da forma que tem sido até hoje. Mas eu vou dizer uma coisa para os senhores e para as senhoras que me assistem nesse momento. Eu deixaria de pedir. Eu sempre falo para as pessoas que têm contato comigo que quando eu deixo de pedir, e eu sou um pidão naquilo que é necessidade coletiva, como eu já coloquei aqui, sou um pidão, mas eu deixaria de pedir. Não vou pedir mais, porque pedir
semeando no deserto, eu não vou fazer isso. Então, eu estou avisando, e pelo amor de Deus, não vão mudar aquilo que eu estou colocando aqui, que eu estou dizendo aqui. Não vão mudar. Não haverá nenhuma retaliação, pelo amor de Deus. Não. A única coisa é que eu deixaria de pedir. Porque quando eu deixo de pedir, é porque eu sei que eu não vou ser mais atendido. Nem posso contar com aquela pessoa que eu confiava. É quinta-feira. Ouviu? É quinta-feira, às 8h30, bairro Maravilha, em Acari. Pedido por pessoas que não pediram. Porque eu já havia feito essa solicitação desde sempre. Há 30 anos eu atendi as crianças de uma creche lá dentro da comunidade. Quantas crianças foram atendidas por mim ali no posto de saúde que nós temos ali dentro? E de repente, vai acontecer um fenômeno como esse? Isso é um fenômeno. Eu não acredito. Mas como eu não estou de jeito nenhum ameaçando ninguém, pelo contrário, eu tenho a impressão que com o tamanho que eu tenho, e eu sei o meu tamanho, o quanto é pequeno, eu sei disso, sei que não vai haver muita falta, não vou fazer muita falta, mas eu não vou fazer mais pedido, eu deixo de pedir que eu tenho pedido há quanto tempo, a quadra de esporte na Thomas Jefferson, eu deixo de pedir a Escola Pará, que eu já pedi há quanto tempo, eu deixo de pedir a passarela ali em frente ao metrô, da estação do metrô de Coelho Neto, que eu já estou pedindo há algum tempo, mas não tenho tido êxito. Eu não vou pedir mais, não faz mal, eu deixo de pedir. Obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Nós vivemos um período de profundas transformações na cidade. Os últimos anos foram marcados pelo aumento no custo de vida e um aprofundamento das desigualdades. Os governantes não atendem às demandas de seus moradores e trabalhadores e criam uma cidade de exceção, onde leis urbanísticas, ambientais, tributárias e direitos fundamentais são desrespeitados em nome dos grandes negócios e eventos, nos quais recursos públicos garantem lucros para poucos. Jogos Pan-Americanos, Rio+20, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, já passaram e não deixaram qualquer legado social significativo. A Copa do Mundo, inclusive. Ainda nos preparamos para as Olimpíadas de 2016, cujas obras já provocaram a remoção de milhares de famílias e outras tantas podem vir a perder as suas casas. O Porto Maravilha, que está entre os legados das Olimpíadas, teria um impacto significativo na cidade se for capaz de garantir para as famílias pobres que historicamente habitam a região. O artigo 440 da Lei Orgânica do município do Rio diz que incumbe ao poder público elaborar e executar programas de construção de moradias populares e garantir condições habitacionais e de infraestrutura urbana. Entretanto, empreendimentos do Minha Casa Minha Vida estão sendo usados pela Prefeitura do Rio para viabilizar remoções.
Por outro lado, o município não cumpre seu dever de promover a habitação popular. No orçamento da Prefeitura do Rio para 2013, foi previsto o valor de 79 milhões e mais 600 mil reais para o programa Morar Carioca, Minha Casa Minha Vida. Entretanto, somente foi efetivamente realizado o valor de pouco mais de 4 milhões de reais, ou seja, apenas 5% do orçamento previsto para o único programa de construção de unidades habitacionais foi executado. O conceito de moradia não se resume a um teto e 4 paredes. Envolve também as relações das pessoas com sua comunidade, laços de solidariedade entre vizinhos, convívios na escola, contatos com profissionais de saúde e vínculos de trabalho e renda. Com a remoção forçada ou reassentamento em locais distantes do original, moradores, vários deles trabalhadores autônomos ou informais, perdem suas fontes de renda. As crianças perdem o ano letivo e muitos entram em processo de depressão. O resultado de tudo isso é uma cidade menos plural e mais segregada. David Harvey, geógrafo britânico que participou do Fórum Social Urbano no Rio, salientou bem a importância da participação popular na definição dos rumos de nossas cidades. Saber que tipo de cidade queremos é uma questão que não pode ser dissociada de saber que tipo de vínculos sociais relacionados com a natureza, estilo de vida, tecnologias e valores estéticos nós desejamos. O direito à cidade é muito mais que a liberdade individual de ter acesso aos recursos urbanos. É um direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. Além disso, é um direito coletivo e não individual, já que essa transformação depende do exercício de um poder coletivo para remodelar os processos de urbanização. A liberdade de fazer e refazer as nossas cidades e a nós mesmos é, a meu ver, um dos nossos direitos humanos mais preciosos e, ao mesmo tempo, mais negligenciados. Fechando aspas por David Harvey. O Rio de Janeiro, historicamente, vive um processo de segregação espacial das populações mais pobres. Já falei mais de uma vez nessa tribuna, um processo iniciado pelo prefeito Pereira Passos em 1902. Com o projeto Porto Maravilha, nós teremos a oportunidade de reverter pelo menos um pouco essa segregação com a destinação de áreas da região do Porto para a construção de moradias populares, de moradias de interesse social. Por conta da não existência da previsão das moradias de interesse social nas leis que regulamentaram a operação consorciada do Porto Maravilha, eu apresentei o projeto de lei número 654 de 2013, que dispõe sobre a promoção da habitação de interesse social na região do Porto e proteção do direito à moradia e que dá outras providências. Nesse projeto de lei, nós defendemos que na região do Porto, 50% das novas unidades habitacionais a serem criadas devem ser direcionadas a famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, de forma a atender os dispostos nos artigos 2º, 29 e 30 da Lei Complementar número 101, de 23 de novembro de 2009. Tendo em vista que o Porto se localiza na região central da cidade, é fundamental que as novas habitações sirvam à moradia popular, possibilitando às famílias de baixa renda o acesso aos equipamentos, bens e serviços que se encontram no seu entorno. Afinal, o Rio de Janeiro apresenta uma distribuição territorial que concentra a população mais pobre nas periferias, especialmente nas zonas norte
e Oeste, criando um ciclo de dificuldades no acesso a bens, serviços e empregos. Da mesma forma, esse processo alimenta problemas crônicos de mobilidade, com engarrafamentos constantes devido à locomoção de grandes contingentes populacionais para ir e voltar do local de trabalho, estudo ou lazer, que são agravadas pela precariedade do sistema de transporte público. A destinação de metade das novas moradias da região do Porto para famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos se baseia no conceito de cidade mista, isto é, defendemos a mudança da lógica da segregação espacial entre setores com diferentes condições econômicas. Para isso, buscamos garantir que a região do Porto conte também com novos moradores de baixa renda e que aqueles que já vivem no local lá permaneçam. Nesse sentido, garantir o acesso à moradia adequada às famílias de baixa renda na região do Porto, como já previsto no projeto Porto Maravilha, é fundamental para melhorar o cotidiano da dinâmica urbana e avançar na universalização do direito à cidade. Por isso, eu peço aos meus colegas, senhores vereadores e senhoras vereadoras, apoio ao projeto de lei número 654 de 2013. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. Não havendo mais nenhum senhor orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Quando um nome próprio deriva de um ismo, sugere-se que há uma ideia naquela palavra, capitalismo, trabalhismo, socialismo, você tem uma ideia. Agora, quando a gente coloca lupismo, e aí, na verdade, é uma ausência total de ideias. E o que significa lupismo? Porque se desconhece qualquer ideia desse cidadão, ou seja, é um deserto de ideias, nunca se ouviu qualquer proposta nesse sentido. Então, lupismo é oportunismo, é o imediatismo. E quando você vê nessas eleições, senhor presidente, o que está acontecendo nessas eleições, eu vou lhe fazer um resumo. O PDT fez uma convenção, na qual eu participei, para escolher o apoio ao candidato a governador. Inclusive, o PDT lançou o vice, no caso, Felipe Peixoto. Eu fui a essa convenção, votei não à aliança com o Pezão, não na indicação do vice do PDT, Felipe Peixoto, para ser vice do Pezão. Pois bem, foi realizada a convenção, eu até saí porque eu vi que o Cabral, o Eduardo Paes e o Pezão foram no PDT para selar essa aliança espúria e que não há justificativa em ideias para tal aliança. Tem até o vídeo na internet do candidato Pezão elogiando o seu vice, no caso, Felipe Peixoto, e elogiando o PDT, dizendo que vai ajudar o PDT e tal, e elogiando o Felipe. Tem esse vídeo na internet. Meses depois, né, o PDT deu um pesão na bunda do PDT, rifou o deputado... Parabéns, viu, vereador? Tô sabendo que hoje é seu aniversário. Deu um pesão na bunda do PDT e eliminou o Felipe Peixoto.
e botou outro vice e ainda lançou o César Maia de senador. Portanto, não houve convenção no PDT para lançar Lupe candidato a senador. Mais uma vez, se autolançou como candidato a senador, sem consultar a sua militância. É uma demonstração clara de autoritarismo e como nesse país é lucrativo ser dono de partido. Como eu já falei diversas vezes aqui, uma das maiores corrupções, para mim é a maior corrupção desse país, é que todo partido nesse país tem dono, todos eles. Não há autonomia, há uma breve autonomia em alguns, mas todos eles têm um dono. Por isso, a população não vota mais nos partidos. Não vota mais nos partidos. E aí acaba por a gente enfrentar candidaturas avulsas, ou ex-estrelas, artistas, enfim, que se lançam e, na maioria das vezes, como é o caso do Romário, um exemplar trabalho, outros nem tantos, ficam por ali mesmo no caminho, acabam sendo engolidos, justamente pela falta dessa questão partidária. Agora, voltando ao lupismo, né, e o que foi criado, né, uma estrutura burocrática dentro do PDT, o vereador aqui, Eduardo Moura, falou que a gente tinha liberdade em falar no microfone, que a gente poderia falar ao microfone e aqui estaria uma democracia. Mentira! Eu estou sendo processado tanto pelo Lupe quanto pelo Eduardo Paes, justamente por me posicionar nesse microfone. Me tiram a prerrogativa da palavra. Eu nunca pude sequer aparecer num programa do PDT. Não se trata de querer ou não. Mas agora, eu e meus irmãos, os três processados pela direção do PDT por falar a verdade, perseguição política, xingado e avacalhado dentro do partido, pessoalmente. Esse arrivista, inclusive, ofendeu minha ancestralidade da minha avó e da minha mãe, me chamando, me desculpa o termo da palavra aqui no microfone, de filho da puta dentro do PDT. Peço perdão da palavra, mas há e tem que ser dito. Eu tenho gravado. Dia 19 agora de setembro, eu vou ter audiência justamente por isso. Por afirmar que o Lupe vendeu o PDT para o PMDB do Eduardo Paes e do Cabral. E foi vendido por cargos, pelo um prato de lentilha, porque não há nada mais antagônico do que essa aliança. Porque como é que eu vou permitir, eu, vereador do PDT, uma aliança com alguém que vai passar um viaduto em cima do CIEP Magalhães Bastos, como o prefeito está fazendo? Como é que eu vou apoiar alguém que faz da cidade do Rio de Janeiro um mercado pela especulação imobiliária? Então não existe nada de mais antagônico às ideias de Leonel Brizola do que justamente essa aliança espúria. Então, aqueles que apoiam o Lupe na televisão, e aí a presidente Dilma, prefeito Eduardo Paes, não são brizolistas, são lupistas, oportunistas. Esta que é a verdade. Porque, é como eu disse aqui, é um deserto de ideias. Não há ideias. O que querem ao promover? A quem interessa esse cidadão na presidência do PDT? Interessa sim. Vou encerrar, senhor presidente, porque não vemos mais hoje no PDT a crítica ao capitalismo. Não vemos hoje no PDT a crítica imperialista de Leonel Brizola. Não vemos mais essa crítica
da dependência econômica, dos históricos. Ou seja, o que havia de socialismo moreno no PDT se transformou num balcão de negócio. Então aqueles que têm a coragem, inclusive, de ir à televisão apoiá-lo, esses são os oportunistas, carreiristas, porque aí é que deriva o nome lupismo. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. Não havendo matéria a ser tratada no prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 373-A, de 2009, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que declara como de especial interesse social, para fins de regularização e titulação, a área da comunidade da Praça Catolé do Rocha, no bairro de Vigário Geral. A matéria encontra-se em votação, exige o quórum de maioria absoluta. Processo de votação nominal, votação liberada. A presidência solicita aos senhores vereadores que encontram-se nas dependências da Câmara para que compareçam ao plenário. Estamos iniciando o processo de votação nominal. Como voto, senhores vereadores? Primeiro, informa 10.000 pesquisas. Só não me diga quem é esse Conte. Em quarto. E qual é o nome? Elegendo de 3 a 4. Com voto, senhores vereadores, Dr. Jorge Manaia. Aguardando o voto, nobre vereador Tiago Carribeiro. Elton Babua. Encerrada a votação, votaram sim nenhum senhor vereador, não 29 senhores vereadores. O veto está rejeitado, segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 279/2013, de autoria do vereador Marcelo Queiroz, que institui o programa Adote o Rio. Matéria encontra-se em votação.
Maioria absoluta. Votação nominal. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores? Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram sim 1 senhor vereador, não 20 senhores vereadores. Não há acordo para liberar sobre o tema, mas acordo para prosseguimento do trabalho. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única. Em votação, veto aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador Eduardão, que declara como patrimônio cultural da natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro a Feirinha da Pavuna. Em votação, maioria absoluta, votação nominal. Votação liberada, hein? Está em votação o projeto de lei número 279 de 2013. 279 de 2013, de autoria do vereador Marcelo Queiroz, que institui o programa Adote o Rio. É esse projeto que está em votação nesse instante. Encerrada a votação. Votaram sim 1 senhor vereador, não 19 senhores vereadores. Não há acordo para deliberar sobre essa matéria, mas acordo para prosseguimento dos trabalhos. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única.
Veto posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 146A de 2001, de autoria da vereadora Leila do Flamengo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de análise das condições de sistema de ar-condicionados nos edifícios públicos e comerciais e dá outras providências, pendente de parecer da Comissão de Finanças e Fiscalização Financeira. Para emitir o parecer, nobre vereador Jefferson Moura. Vereador Jefferson Moura, para emitir o parecer ao veto aposto ao projeto de lei 146A. É viado, maconheiro ou já foi preso? É gente boa, né? É gente boa. Não ao veto, senhor presidente. Pela rejeição. Parecer pela rejeição do veto. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim nenhum, senhor vereador. Não, 14 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e nem para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.